Olá, eu sou Cleide Oliveira, sou consultora em segurança dos alimentos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como donos de estabelecimentos alimentícios podem se proteger de multas e interdições da vigilância sanitária. São estabelecimentos como padarias, lanchonetes, hamburguerias, açaiterias, galeterias, restaurantes ou estabelecimentos alimentícios semelhantes a estes. Isso pode parecer que nunca vai acontecer com você, mas basta a ligação de um vizinho, um concorrente seu ou algum cliente não satisfeito com algum atendimento seu ou por vingança resolveu fazer uma denúncia. E talvez você nem saiba que esteja infringindo algumas regras básicas que podem gerar multas altíssimas e até vir a fechar o seu estabelecimento alimentício. Sabe quais são as buscas mais frequentes na internet sobre vigilância sanitária? A primeira é o que é vigilância sanitária, mas a segunda mais frequente é como fazer uma denúncia. Ou seja, as pessoas estão querendo saber como fazer uma denúncia, como denunciar um estabelecimento alimentício para a vigilância sanitária. Você pode até ficar bravo que alguém esteja querendo te prejudicar, mas a verdade está aí exposta. E se você não souber se proteger, as multas e interdições serão inevitáveis. Agora eu te pergunto, você está pronto para ficar 3, 4, 5, 7 dias com as portas fechadas sem faturar? E receber uma multa que pode chegar a R$19 mil? Vou te contar alguns casos. Eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria no estabelecimento que me chamou porque havia sido denunciado. Alguém ligou para a vigilância sanitária, fez uma denúncia, então ele me convidou lá para tomar algumas providências. Ele ficou fechado com as portas fechadas, ou seja, sem vender, sem faturar por 5 dias consecutivos, sendo que a vigilância sanitária fechou por tempo indeterminado. A ligação foi feita de forma anônima, os fiscais não revelam quem são as pessoas que fazem a denúncia, mas ele desconfia que tenha sido algum concorrente. Só que nesses casos é bom você saber que se alguém denunciou é porque deve ter alguma coisa errada. E se a vigilância sanitária não tivesse encontrado algo errado, ela não teria fechado as portas do estabelecimento por tempo indeterminado. Então, as principais causas lá foram falta de higiene geral, e veja que esse é um ponto que parece fácil de resolver, mas tratando-se de um estabelecimento alimentício onde muitas coisas acontecem e lá se esconde algumas cascas de banana, algumas coisinhas, algumas minúcias que a vigilância sanitária vai em busca delas e você pode estar cometendo elas e nem saber que está cometendo tais infrações. Foi o caso desse meu cliente. Então ele sofreu uma penalidade altíssima, ele teve que pagar uma multa, ele ficou com as portas fechadas sem faturar por 5 dias até fazer as adequações. E tem mais, após fazer as adequações, ele teve que esperar os fiscais visitarem ele novamente para poder liberar e continue as suas atividades normais. Um outro caso foi de um outro cliente que recebeu uma denúncia, desconfia que foi de uma das pessoas que ele entrega os alimentos, um dos clientes que não é consumidor final. Outro estabelecimento alimentício fez a denúncia em relação ao produto dele. Ele também fechou as portas por tempo indeterminado. Esse ficou vários dias, mais de um mês, sem faturar, sem poder vender. E quando os fiscais foram fazer uma visita, eles foram com a polícia, então foi muito constrangedor. O dono ficou lá escondido dentro do estabelecimento alimentício sem querer abrir a porta e os fiscais abra que a polícia está aqui, senão nós vamos arrombar a porta. Então é uma situação muito constrangedora para quem tem negócios com alimentos, para quem tem um nome a zelar, não é? Você viu que eu coloquei assim casos absurdos. É absurdo ficar 5 dias sem faturar, um mês sem faturar, sem poder vender, com produtos lá no estoque, com o pessoal para pagar, a folha de pagamento, né? Então é muito difícil ficar com as portas fechadas. Mas você viu que basta uma ligação de um cliente, de um concorrente, de alguém que está inconformado com o desenvolvimento do seu trabalho, para que a vigilância vá lá. E se você não estiver ok, sim, ela vai fechar as portas do seu estabelecimento. Eu trouxe aqui ainda algumas notícias da atuação da vigilância sanitária no fechamento de estabelecimentos de diferentes portes, grande porte, pequeno porte. Esse aqui, por exemplo, a vigilância sanitária fechou 607 restaurantes, então foram 607 restaurantes diferentes,
com processos diferentes, com segmentos diferentes, por falta de higiene, isso somente em São Paulo. Essa outra imagem aqui mostra que a Vigilância Sanitária apreendeu 1 tonelada de alimentos durante fiscalização em uma grande rede de supermercado. O valor aqui da multa varia de 40 a 400 mil reais. Então, mesmo que seja uma empresa de grande porte, que já tenham processos bem estruturados, se não tomar cuidado, ela pode sim ser autuada, receber uma multa e até fechar as portas aí por alguns dias e ficar sem faturar. A Vigilância Sanitária interditou também restaurante de delivery. Então, o que acontece com muitas pessoas que trabalham somente com delivery é acreditar que está escondido da fiscalização sanitária por não ter um espaço aberto onde ele recebe os clientes. Então, como ele tem uma cozinha que é fechada e ele não recebe clientes, ele acredita que está escondidinho da vigilância sanitária. Só que se um cliente perceber algo errado no que ele recebeu em casa, ele pode fazer a denúncia sim, ou o seu vizinho, ou o seu concorrente, ou alguém mal intencionado, estressado porque o lanche demorou a chegar, porque o alimento demorou a chegar na sua casa. Então essas pessoas podem fazer a denúncia e você sofrer as consequências também. Após ser notificado, o restaurante dos famosos é interditado pela Prefeitura de Lauro de Freitas. Então são restaurantes grandes, muito famosos, que também foram interditados pelos mesmos motivos. Falta de higiene de modo geral, erro na manipulação adequada dos alimentos, erro na forma de armazenamento. Restaurante fast food é interditado pela Vigilância Sanitária em Campinas. Esse aqui é um daqueles restaurantes muito famosos de fast food. Mesmo assim, ocorriam erros lá e esses erros só puderam ser consertados após o fechamento do estabelecimento, já que ele não podia resolver essas pendências com o restaurante aberto. Um detalhe aqui é que o gerente ele foi preso em flagrante, porque quando a vigilância vai para fechar, ela vai com a polícia. Vigilância Sanitária fecha tradicional restaurante após cliente flagrar barata. Então, esse especificamente ele foi fechado de forma definitiva. Uma família que ficou sem aquele empreendimento no qual lutaram anos para manter aberto, e outras famílias também. Vigilância Sanitária interdita restaurante na Ponta Verde, na região da Ponta Verde, por funcionamento irregular. Então, trata-se de erros na manipulação, trata-se de erros no processo, trata-se de erros nas instalações e também na documentação. Vigilância Sanitária interdita lanchonete e as lanchonetes, elas possuem erros comuns. Vigilância Sanitária interditou a lanchonete pelo descumprimento das normas sanitárias. Aí temos aqui algumas imagens cedidas no site, são imagens públicas, né? Por isso que eu estou mostrando aqui. Veja lá as condições de armazenamento, as condições a disposição dos ingredientes. Olha aqui outras imagens dessa mesma atuação da vigilância sanitária, e aqueles ali são aqueles saquinhos de molho, né, que eu tanto falo lá nas redes sociais para vocês que não pode. Então esse é um grande motivador do recebimento de multas pelos fiscais da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária interdita a padaria e apreende mais de 1.360 quilos de alimentos impróprios para o consumo. Então, ela apreendeu mais de 1.300 quilos de alimentos de uma padaria só. Olha aqui as imagens dos fiscais interditando a padaria, né? Então, até eles realizarem as adequações necessárias. E olha aqui, eles vão com a polícia mesmo, né? Não vão sozinhos. Essa outra imagem mostra aqui os alimentos que foram apreendidos, né? Eles levam mesmo os alimentos, recolhem tudo que tiver lá de forma inadequada, armazenado de forma inadequada, com validade vencida. Eles levam mesmo, além de interditar e aplicar uma multa aí. Olha só, quando eu me formei, eu nem imaginei o que estava por vir. Eu resisti bastante até abraçar essa área de segurança dos alimentos, porque eu sabia que seria difícil convencer as pessoas que elas teriam que mudar de hábito. Eu não queria usar essa palavra, mas é justamente essa palavra, convencê-las. Convencer que há algo errado, existem coisas erradas, coisas pequenas que acontecem aqui e ali que serão geradoras de multas e interdições daquele estabelecimento. Então eu resisti muito até
aceitar trabalhar com essa área, porque eu vi que seria difícil mesmo convencer os empresários que aquilo que ele pratica no dia a dia está de forma errada e ele vai receber uma multa por isso. A verdade é que isso tem acontecido em diversas empresas. Se a gente for pesquisar na internet, é possível encontrar que diversas empresas de alimentos fecharam as portas, foram multadas, porque aconteceram erros ali que são imperdoáveis para os fiscais. Infelizmente, eu presenciei ao longo dos anos muitas empresas fecharem as portas por causa desses erros, porque praticavam esses pequenos erros, porque cometeram erros básicos. No início da minha jornada como consultora, eu nem dormia direito, eu ficava preocupada com o cliente A, com o cliente B, será que ele fez, será que ele modificou aquilo que eu sugeri, será que ele vai acatar aquilo, vai fazer a modificação para não sofrer as penalidades? Então eu sofria porque sabia que se ele recebesse a visita da vigilância sanitária, ele iria receber uma penalidade. E eu sofria também quando eles recebiam a penalidade, né? Eu havia sido chamado para resolver um problema para eles que eles podiam ter evitado se tivesse um conhecimento prévio sobre aquele assunto. Com o passar dos anos, eu fui percebendo que os donos de estabelecimentos alimentícios, eles se apegavam a algumas informações e eles ajustavam apenas algumas delas. Com isso eu quero dizer que eles colocavam em prática apenas algumas delas. Era como se eu não tivesse explicado tudo e isso me incomodava muito, eu ficava muito preocupada com isso. Eu me sentia muito culpada por isso. Os problemas eles se repetiam. Repetia na padaria, repetia na lanchonete, repetia no restaurante. Então eram erros que se repetiam nos diferentes tipos de negócios de alimentos. Quando eu consegui os meus primeiros clientes, eu percebia que eles não sabiam o que fazer com tantas informações para resolver problemas pontuais. E eu ficava muito preocupada com isso, porque eu tinha que passar todas as informações. Os gestores, eles precisavam de todas as informações que eu pudesse passar para resolver os problemas que vinham acontecendo ali dentro daquele estabelecimento. Quando os clientes me chamavam para resolver problemas porque eles haviam recebido a visita da vigilância sanitária, eu percebia que eles vinham cometendo os mesmos erros. Os diferentes tipos de estabelecimentos alimentícios, eles cometiam os mesmos erros, então isso se repetia. E eu ficava cada vez mais apreensiva com a situação, porque eu repetia a informação e eles repetiam o erro, eles não conseguiam assimilar a informação completa. Eles coletavam uma informação aqui, uma informação ali, ajustavam uma coisa aqui, outra ali. Isso não era o suficiente. Daí eu pensava, multada por isso de novo? Interditada por esse erro de novo? As empresas estavam batendo sempre nas mesmas teclas do erro. Então eu percebi que os gestores, eles ficavam precisando de mim, da minha presença pessoalmente, eles precisavam que eu estivesse lá pessoalmente para resolver esses problemas. Ao sair do estabelecimento era como se a coisa não andasse, só andava quando eu estava lá. Isso me incomodava e era ruim para a empresa. Afinal, ela não adquiria autonomia para tomar as decisões necessárias que eles precisariam para poder tocar o barco sozinhos, sem a minha presença, apenas com a informação. E se eu me afastasse por um tempo, quando eu voltava lá, era como se tudo estivesse no zero novamente. Era como se eu não tivesse feito nenhuma visita sequer. Isso acontecia mesmo se a empresa estivesse crescendo, faturando muito, ficando muito famosa, independente do porte da empresa, do quanto ela cresceu. Ela vinha cometendo os mesmos erros e ela levava esse erro com esse crescimento também. E eu ficava me questionando o porquê. Porque ela cresceu tanto e ela não conseguiu resolver esse problema pontual. Esse problema cresceu junto com ela e vai ser o causador do recebimento de multas e interdições. Será que eles haviam esquecido tudo que eu tinha falado para eles? Será que as normas eram muito difíceis de ser compreendidas, de serem praticadas, de serem executadas no dia a dia? Eu ficava me questionando o tempo todo sobre isso. Então eu percebi que não bastava conhecer as normas e consertar algumas coisas. Eles teriam que entender as normas para então conseguir praticar as ações da forma correta, para criar processos na empresa e tornar aquilo natural de forma que o processo flua corretamente e se torne uma rotina diária. Até porque ao invés de pegar novos projetos, novas empresas, eu continuava lá tentando consertar algo que eu já havia falado e eles vinham
errando e errando novamente. Então eu comecei a criar um passo a passo e explicar de forma lógica como um setor puxava o outro, porque eu percebi que não adiantava eu fazer se depois eles não iriam conseguir fazer sozinhos. A verdade é que a resposta dos funcionários e dos donos de estabelecimentos, após usar esse passo a passo, foi muito positiva. E eu ficava feliz quando eles diziam: Cleide, não preciso mais de você, não precisa vir mais, que agora eu sei exatamente como proceder. Quando eu era demitida, era quando eu ficava mais feliz, porque eu sabia que ele tinha adquirido autonomia e ele tinha todas as informações para tocar o negócio sozinho. E eu sabia que aquele estabelecimento ele não teria mais o risco de ser interditado, de ser multado pela fiscalização sanitária ou ser fechado e acabar com o negócio da família, que é um sonho da família, um sonho de anos, é algo que eles construíram ao longo dos anos. E você vê a fiscalização fechando as portas, é muito doloroso. Mas algo ainda não estava bom. Quando eu ia comer em algum lugar, eu ficava observando os lugares, observando os detalhes, né? A parte que o cliente tem acesso, e observava que alguns erros também estavam acontecendo ali. Então não eram só meus clientes, os diversos tipos de empresas que eu sentava lá para me alimentar, eles também cometiam os mesmos erros. Daí eu ficava pensando, como será a cozinha, né? O que está acontecendo na cozinha? Será que essa empresa está preparada para receber a visita da vigilância sanitária? Ou será que, se a vigilância estiver aqui, aparecer aqui, fazer uma visita, ela vai fechar as portas, ela vai receber uma multa, ela vai perder o nome que construiu ao longo de tantos anos com o negócio da família bem estruturado, né? Então eu ficava preocupada com isso. E não era só sobre isso, eu via o sofrimento dos donos quando isso acontecia, né? Eu presenciei diversas vezes os donos de estabelecimentos alimentícios sofrerem, as suas famílias também, afinal todos sofrem, né, da mesma dor, quando recebia uma multa, quando recebia uma interdição. Eu não via eles como uma pessoa má, eles simplesmente não tinham a informação adequada, a informação correta. Então ele queria fazer as coisas da forma correta e não sabia como fazer. Era essa a minha leitura dos donos de estabelecimentos. Eles tinham uma preocupação em oferecer um alimento seguro, de qualidade, que manda a legislação, mas ele não tinha essa informação, então ele não sabia como fazer. E olha, mexia comigo saber que o negócio da família poderia fechar, que a equipe de trabalho que eles tinham lá podiam perder os seus empregos. Então são famílias e que, se fechar as portas, serão prejudicadas. Então não é apenas uma família, não é apenas a empresa, é toda a equipe de funcionários que trabalha para ele, que também vai perder os seus empregos, e a empresa vai deixar de faturar por alguns dias até ela normalizar a situação de acordo com as exigências dos fiscais. Lembra da pandemia, a angústia que foi fechar o seu estabelecimento e você teve que se adequar rapidamente para fazer um serviço de delivery? Você lembra quanto de estoque de alimentos você teve que jogar fora porque não tinha condições de ser comercializado, porque não tinha a quem vender? Essa vai ser a agonia que você vai passar se os fiscais fecharem as suas portas aí atualmente, e nem estamos mais na pandemia, apenas por cometer infrações que você nem sabe que comete, que às vezes você nem sabe que comete, ou que está acontecendo dentro da sua cozinha pelos seus colaboradores. Foi quando eu tomei a decisão e eu resolvi colocar tudo isso na ponta do lápis, escrevi tudo, e todo o meu conhecimento de anos, minha vivência como consultora em segurança dos alimentos e meus estudos na área de alimentos. Coloquei tudo no papel, fiz um método, um passo a passo, e decidi que vou ajudar aos pequenos empresários a se livrarem de multas e interdições da vigilância sanitária. Porque se ele pegar esse passo a passo, ele vai conseguir aplicar sem nenhum problema, independente de escolaridade, independente se ele terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio, terminou a faculdade, ele vai conseguir implementar, porque é simples e fácil de entender e de aplicar também. Eu pude presenciar inúmeros casos como esse. Agora eu vou te mostrar algumas imagens
que são motivos para que a vigilância sanitária aplique multa, feche as portas, dê prazo para você se adequar. Olha só essas imagens. Aqui nós temos um potinho com esponja e sabão. Isso é muito comum que aconteça em muitos restaurantes, padarias, pastelarias, pizzarias. Um recipiente com água e sabão e a esponja lá é um grande motivo de você receber uma multa. Nesse outro nós temos óleo velho, óleo que não é mais possível de ser utilizado, e alguns estabelecimentos fazem uso de óleos velhos e a vigilância sanitária também não perdoa isso daí. Então, para o óleo também tem um limite de uso. Cerâmica quebrada, isso é muito comum em estabelecimentos alimentícios também. As coisas vão se quebrando e não há manutenção preventiva, não há manutenção periódica, vai deixando que as coisas quebradas se acumulem-se, e isso traz transtornos também com os fiscais. Molhos em saquinhos plásticos, isso é muito comum em hamburguerias, lanchonetes, né? A maioria das lanchonetes comercializam molhos em saquinhos plásticos e eles avaliam muito isso daí quando vai fazer a visita, e esse é um grande motivo para os fiscais passarem a caneta. Objetos pelo chão, não pode ter objetos pelo chão e também não pode ter produtos vencidos. É comum encontrar produtos vencidos dentro da geladeira, dos freezers, das câmaras frias, então os fiscais não perdoam essa falha. Insetos escondidos pelos armários, escondidos embaixo da pia, escondidos pelos cantos dos equipamentos, esse é uma grave infração para os fiscais. E por último, um dos motivos que eu trouxe aqui, essa geladeira desorganizada não tem perdão, porque é aqui dentro da geladeira onde pode acontecer diversos tipos de contaminações cruzadas. Então os alimentos eles devem ser separados por natureza e também devem ser identificados. Essa é uma falta grave para os fiscais e certamente ele não vai multar ou fechar seu estabelecimento por causa de uma falta dessa, mas entende-se que se existem determinadas falhas espalhadas por todo o local, por toda a cozinha, por todo o estabelecimento, isso quer dizer que o conjunto de falhas, esse conjunto de ações serão potencializados. Então, quando eles tomam a decisão de fechar as portas, de lhe aplicar uma multa, é porque de fato ele encontrou algum tipo de risco para a saúde do consumidor e ele não vai perdoar. Observe que são coisas do dia a dia, são coisas simples que acontecem na maioria das cozinhas que trabalham com alimentos, restaurantes, né, pizzarias, hamburguerias, são coisas que se escondem lá, são erros que acontecem regularmente nesses estabelecimentos e é por causa desses erros que você pode receber uma multa sim, fechar as portas. Será que alguma dessas coisas que eu te mostrei acontece aí na sua cozinha? Você já percebeu que dentro de uma cozinha podem se esconder diversas cascas de banana que podem levar o seu estabelecimento à interdição e ao recebimento de multas que podem chegar a R$19 mil. Agora imagine que você está dirigindo seu carro e passa na curva ali e bate de cara com a blitz. E você fica pensando, será que minha habilitação está vencida? Ela não está. Será que eu deixei de pagar alguma multa? Nossa, eu não tenho multa. Eu tô de cinto? Tá todo mundo de cinto aí, minha gente? Você já falou isso? Então, será que... Opa, minhas mãos estão aqui no volante, tá tudo ok? E já passou por esse susto, né, de supetão? É exatamente isso que vai acontecer quando os fiscais da vigilância sanitária estiverem aí no seu estabelecimento alimentício. Você vai ficar com essa preocupação e vai colocar a equipe para movimentar fulano, a porta, fulano, a câmara, fulano, a geladeira, fulano, aquele negócio tira do chão, guarda tudo. Vai passar essa mesma agonia se as coisas não estiverem corretas. Cada coisa no seu lugar, tudo guardadinho conforme a sua natureza, temperaturas adequadas, tudo isso que eu coloquei no passo a passo aqui, que você vai conseguir identificar e perceber que é fácil, é simples de fazer e é totalmente possível que toda a sua equipe execute de forma clara e objetiva. A verdade é que as normas, apesar de ser tão importantes e terem sido criadas para proteger o consumidor, para proteger o seu estabelecimento, para padronizar
padronizar as atividades do seu estabelecimento, parece que elas foram feitas para a gente não entender. Já sentiu isso? Já percebeu isso? Parece que elas foram feitas para a gente não entender nada. Veja bem, eu passei anos e anos estudando assuntos relacionados a alimentos, estudando as normas sanitárias, todas as atualizações que eles fazem na legislação para poder orientar bem o meu cliente para que ele consiga executar as atividades. Agora imagine você com tantas demandas, com tantas atividades, né? Ter que parar para estudar as normas sanitárias para poder aplicar. Então é uma coisa assim muito difícil de atingir. Afinal, isso vai exigir muito tempo, vai exigir horas de estudo. Todas essas horas de estudo eu já passei, eu já estudei e consegui compilar tudo isso em um passo a passo que vai facilitar a sua vida. E vou te falar, entender as normas por si só não vai ser suficiente para que você consiga fazer as coisas da forma correta. Afinal, existem os seus colaboradores, seus funcionários que também precisam compreender. Então, precisa ser fácil, precisa ser clara, objetiva e pontual. E se tudo estiver somente na sua mão, aí é onde mora o perigo, porque toda a sua equipe ela precisa entender e praticar. Se só você tiver esse conhecimento, não será suficiente para que as coisas aconteçam da forma correta. E existem 3 formas de visita. A primeira é mais tranquila, quando você solicita o alvará sanitário, né? Acabou de abrir o estabelecimento, tá tudo ok, então os fiscais vão lá no seu estabelecimento e dá o ok e você pode funcionar tudo certo. Por que ela é tranquila? Porque você já está preparado para receber essa visita. Então você já arrumou a casa toda, você já se preocupou com documentação. Então quando eles vêm já é uma visita esperada. Mas existem outras 2 formas de visitas dos fiscais, que é onde mora o perigo. É provável que a sua estrutura ela tenha crescido, você tenha contratado novos funcionários, trocou mão de obra, comprou novos equipamentos. Então é provável que a sua equipe tenha relaxado em algumas ações relacionadas às questões sanitárias. É quando você recebe uma denúncia de um vizinho, de um cliente inconformado que encontrou algo inesperado no alimento que ele pediu aí no seu estabelecimento. Essa é a visita perigosa, porque é a visita onde os fiscais eles irão procurar erros. Eles vão entrar no seu estabelecimento procurando o erro que foi relatado lá na denúncia pela pessoa que fez a ligação. Então, a visita será muito minuciosa, afinal eles estão procurando erros pontuais. Será que você está ok com esses erros pontuais? A outra forma de visita da vigilância sanitária é aleatória, quando eles decidem que vão visitar alguns estabelecimentos e pode chegar aí no seu estabelecimento de surpresa, de supetão, e você precisa estar preparado. Olha, tem donos de estabelecimentos alimentícios que nem sabem qual classificação ele está. Então, se você tem um negócio alimentício, o primeiro passo para você consertar as coisas e trabalhar de acordo com a legislação é saber qual a sua classificação de acordo com a lei, né? Então, qual a sua classificação? Isso é importante para que você tome as decisões baseadas na legislação que é voltada para o seu tipo de negócio, para a classificação do seu negócio. Por isso, a primeira coisa que você precisa saber é classificar o seu negócio de alimentos. Um dos grandes benefícios que fiz com esse passo a passo foi justamente trazer essa clareza para o empresário. Ele vai entender desde a classificação do seu negócio quais exigências se aplicam a essa classificação. A verdade é que essa organização vai economizar muitas horas extras, vai economizar desperdício de mão de obra, desperdício de alimento e até a ocorrência de horas extras que são realizadas desnecessariamente por causa de um pequeno ajuste que você deixou de fazer aí no seu processo. São coisas que, se estivessem bem organizadas, seus colaboradores executariam assim em minutos em vez de horas. O resultado dessa organização é um funcionário que não vai fazer horas extras. É justamente nessa organização que você vai evitar furar as normas. Você vai saber como guardar adequadamente as carnes, como receber corretamente os alimentos, como escolher o seu fornecedor e o que o fornecedor, como um fornecedor ele pode prejudicar o seu negócio. Vai entender que as coisas, os alimentos quando entram ruins não tem como consertar.
não tem como ajudar. Você vai entender a temperatura adequada de armazenamento dos alimentos, de processamento, além de entender sobre várias peculiaridades que os diferentes processos de alimentos exigem. Você vai ganhar muita produtividade com isso. Porque está espalhada pela norma, né, a forma correta de armazenar os alimentos, a forma correta de oferecer o alimento para o consumidor, mas aí a gente tem que estudar elas, cavar daqui, cavar dali, pegar uma informação perdida aqui e aplicar no seu negócio. Agora com o passo a passo não, você vai conseguir entender, seguir um passo a passo corretamente e vai conseguir organizar toda a casa, todo o seu estabelecimento alimentício de forma fácil, simples e assertiva. E o seu colaborador vai ter clareza do que fazer, vai saber fazer as coisas da forma correta e você vai entender que determinadas informações devem ser repassadas para ele no momento da contratação. Se ele entra sabendo o que fazer, ele vai saber, ele vai fazer exatamente as coisas da forma correta. E você vai ter tudo isso padronizado na mão do seu colaborador. Não vai ter a preocupação de não poder sair, não poder tirar um final de semana, não poder viajar, senão a casa vai ficar uma bagunça, o estabelecimento vai ficar uma bagunça, ninguém vai se responsabilizar. Não. Quando as informações forem repassadas para ele da forma correta, de acordo com o passo a passo, ele entender e praticar, e você perceber que ele conseguiu praticar, você já pode se ausentar do seu estabelecimento de forma segura e saber que não será surpreendido pelos fiscais da vigilância sanitária com multas e interdições. Você sabia que uma das principais causas de multas da vigilância sanitária é porque os alimentos não chegam adequadamente do fornecedor ou são recebidos da forma errada? Isso mesmo, tudo que começa errado vai terminar errado. Como eu falei, tudo precisa estar em processo, de forma objetiva, prática e fácil de ser implementada, de ser executada pela sua equipe e de forma que todos compreendam esse passo a passo. Prática no sentido de fácil de usar, de fácil de executar no dia a dia. O problema das normas é que elas foram feitas por especialistas que parecem nunca ter vivido o dia a dia frenético de um estabelecimento alimentício. Essa correria que acontece aí dentro da sua cozinha, do seu restaurante, né? Parece que eles nunca viveram isso. E daí, quando essas informações das normas chegam nas cozinhas, parece que não casa o que diz a legislação com o que acontece no seu dia a dia. E por isso que eu criei esse passo a passo de forma clara e objetiva e sim, que atende às normas sanitárias, que atende à legislação. Então você vai conseguir atender às exigências da legislação sem precisar ler, sem precisar estudar essa legislação, levar horas estudando e tentando entender, casando ela com o seu tipo de negócio alimentício. Você não vai mais ver a legislação como algo distante da sua realidade, do seu dia a dia frenético ali, da sua correria, porque em meio a essa correria deve haver uma organização, deve haver métodos, formas de fazer, forma correta, né? E que vai garantir a segurança do alimento ali e o seu nome na praça também. Eu tive um cliente que ele se preocupava com tudo, menos com as regras sanitárias. Ele se preocupava com os fornecedores, se preocupava com preço principalmente, com lucro principalmente, com custos, com despesas, com mão de obra, ele se preocupava com concorrentes, ele se preocupava com marketing, mas ele não se preocupava com as normas sanitárias. E esse negócio é como se fosse uma árvore com vários galhos, né? Então esse galho se preocupa com RH, esse galho se preocupa com fornecedor. Então existem vários galhos e um deles é o galho da fiscalização sanitária, das regras sanitárias, da legislação sanitária, que você deve se preocupar também, afinal é esse braço que pode fechar o seu estabelecimento por dias e você ficar sem faturar e você ter que jogar estoque no lixo, ter que demitir funcionários ou ter que correr e gastar muito até fazer uma adequação de última hora, providenciar documentos, mexer na sua estrutura, adquirir novos equipamentos de última hora, porque o prazo que eles vão te dar será muito curto. E foi por esses motivos que eu desenvolvi esse método que vai te ajudar a se manter regularizado e a não receber multas nem interdições da vigilância sanitária e poder resolver esse braço sem se preocupar tanto com esse braço da árvore, com esse galho da árvore. Você vai se preocupar com o seu estabelecimento de forma global e vai incluir esse braço aí
na sua gestão, no funcionamento, para que tudo funcione de forma redondinha. Tá vendo isso tudo que te falei? É muita coisa mesmo, eu sei. Apesar de ser para a proteção do seu negócio, para a proteção do seu cliente, para a proteção do nome do seu estabelecimento alimentício, parece que fazem isso tão difícil, ou para que aplicar multa mesmo, né, para recolher dinheiro para o Estado, aumentar a arrecadação, mas não é. Mas tem coisas que servem para uns estabelecimentos e outras não. Nós chamamos de não se aplica. Isso não se aplica para esse estabelecimento, isso não se aplica para essa realidade. Isso está na legislação. Só que o passo a passo que eu criei, ele já prevê todos esses detalhes aí que você vai conseguir aplicar com certeza. E só com todo o estudo que levei ao longo dos anos, eu consegui realizar essa documentação com toda a experiência que tive, passando por todo tipo de estabelecimento, desde padaria, lanchonete, churrascaria, delivery, que me trouxe toda a experiência e clareza do que fazer, de como seria um método que fosse utilizado pelos diferentes negócios de alimentação e fosse possível de ser aplicado, implementado, e ele se livrasse das multas da vigilância sanitária, porque detinha do conhecimento sobre o assunto e a sua equipe também estava preparada. Mas tem que fazer para não ter o risco do seu estabelecimento fechar. Não adianta você pegar o meu método, pegar o passo a passo e deixar lá, não aplicar, porque se você fizer isso, certamente você vai cometer alguns erros e sim, você vai ser penalizado por isso. Todo mundo que me procura, por isso que eu criei o método, para que as pessoas tenham acesso a essa informação compilada passo a passo e famílias não sofram mais com as interdições que são geradas aí pela vigilância sanitária por falta desse tipo de método, desse conhecimento que é fácil e simples de ser implementado. Você, com esse livro digital, vai conseguir transmitir a informação para a sua equipe de colaboradores que vão conseguir trabalhar de forma consciente e da forma correta. Vai poder tirar aquele dia a dia tranquilo, aquela viagem, aquele final de semana, sem se preocupar se o seu colaborador está derrubando a casa e as consequências das ações erradas que eles executarem lá dentro da sua cozinha, e se for e sem se preocupar se alguém denunciou o seu estabelecimento. Afinal, se alguém denunciar o seu estabelecimento, ou por inveja, ou por algum outro motivo pessoal, e chega lá na sua cozinha, você está ok, vigilância sanitária pode entrar, que aqui está tudo ok. Você ter a certeza que não será multado, não será autuado, não irá responder a processos judiciais e nem irá pagar multas altíssimas de até R$19 mil. O que eu estou fazendo aqui é comprar uma briga, viu? Eu estou comprando uma briga para você com os meus colegas de trabalho que desenvolvem essa mesma atividade que eu faço. Afinal, eu estou pegando todo o meu conhecimento, a minha vivência, os meus estudos, e eu coloquei tudo num passo a passo para te entregar, para que você tenha autonomia. E eles não vão gostar de saber disso, porque afinal você vai conseguir guiar o seu estabelecimento sozinho e deixar que os processos aconteçam de forma automatizada, sem ficar eternamente refém dos consultores. Veja se não é uma briga que eu comprei com os meus colegas. Mas eu não posso mais ver as cenas que eu vi ao longo desses anos. Vários estabelecimentos que fecharam as portas, as famílias que ficaram desempregadas, o próprio dono que perdeu o nome do estabelecimento que ele vem construindo ao longo dos anos. Eu não posso mais permitir que isso aconteça. E sim, eu vou comprar uma briga com os meus colegas de trabalho, mas eu quero que você tenha autonomia para fazer as coisas acontecerem, mas as coisas acontecerem da forma correta. E esse é o meu compromisso com você. Por isso que eu criei esse método que é simples e fácil. Você vai conseguir aplicar e a sua equipe também. Sabe o que você vai conseguir com ele? Identificar as características do seu negócio, saber a classificação do seu negócio, porque assim você sabe exatamente quais decisões você deve tomar. Vai ter todo o passo a passo de como organizar desde o recebimento dos alimentos
até o levantamento das documentações que você precisa apresentar para os fiscais da vigilância sanitária, vai evitar perdas de alimento, vai evitar acúmulo de horas extras dos seus funcionários, afinal, eles terão um padrão para funcionar, eles terão um passo a passo para realizar as suas atividades. Você vai aprender a avaliar e escolher bem os seus fornecedores, vai entender e aplicar as boas práticas na manipulação dos alimentos e vai poder orientar todos os seus colaboradores sobre essa forma correta de trabalho, vai poder tornar isso rotineiro e fácil de ser executado. Vai entender sobre as medidas de controle, sobre quais temperaturas você deve praticar aí para armazenar os seus alimentos, para oferecer os alimentos para os seus consumidores, e vai ter todas as ferramentas em planilhas. Eu separei todas as planilhas e coloquei todas elas dentro desse passo a passo para que seja simples e fácil de você executar. Agora é sua chance de se proteger dos riscos que o seu negócio pode trazer e de ser multado ou interditado pelos fiscais da vigilância sanitária. De ver seu estabelecimento estampado aí nas redes sociais, naquela rede social mais bombada da sua cidade. Afinal, quando as pessoas veem alguma informação, mesmo que seja falsa, elas postam mesmo, não quer nem saber se é verdade ou não, ainda mais se ela conhece aquele estabelecimento, se é perto da casa dela, aí é que ela vai transmitir mesmo essa informação, mesmo que não seja verdade, porque, amigos, reputação só se perde uma vez, porque a cada dia que você adia a decisão de olhar para o seu negócio com o olhar que a vigilância sanitária vai fazer quando estiver aí, é um dia a mais de risco que seu estabelecimento está correndo, é um dia a mais de risco do seu estabelecimento receber a visita da fiscalização sanitária e receber as penalidades por coisas que eram simples de serem resolvidas. E eu nem te falei do bônus. Ao baixar o passo a passo, o método que eu criei para você fazer as coisas da forma correta, você vai receber um arquivo em PDF no seu e-mail com as plaquinhas orientativas. E essas plaquinhas, elas são obrigatórias. Então você vai receber no seu e-mail, você só vai baixar, imprimir, plastificar e aplicar aí na sua cozinha para os seus funcionários terem acesso a essas informações. Então não perca essa chance, você não tem risco algum. Você ganha ou ganha. São 7 dias de garantia. Se você vê que esse negócio não se aplica para você, manda um e-mail para mim, Cleide, não quero, e eu devolvo o seu dinheiro. São 7 dias de garantia para você ver exatamente como funciona e tirar essa preocupação da cabeça. Então, se você quer se proteger de multas e interdições da vigilância sanitária, não perca essa oportunidade. Não deixe que a vigilância sanitária feche um estabelecimento que você levou tantos anos para construir, para deixar em pé e sustentar a sua família. Aperta o botão abaixo e receba o guia definitivo como regularizar o seu estabelecimento alimentício. Eu quero muito te ajudar, mas você precisa querer também.